Você já ouviu falar sobre as 4 chaves para a liderança cristã? Nós estamos começando uma nova série chamada Conselhos de Jetro. Está registrado em Êxodo, capítulo 18, do verso 13 até o verso 27, e eu queria tratar com você. Essa é a nossa nova série. Você que não me conhece, eu me chamo Roberto, sou pastor e professor. Você está no canal do Hangar 6, Instituto Cristão de Educação e Cuidado. Você que gosta de Bíblia, de teologia, de aprender como viver na prática princípios de Deus para o nosso dia a dia, para a nossa família, para o ministério, enfim, para a vida. Você é muito bem-vindo. Se inscreva, compartilhe, deixe seus comentários e seja muito bem-vindo. Você que já está conosco, que Deus te abençoe, faça parte da expansão do conhecimento de Deus e anuncie, compartilhe, divulgue para os seus amigos, os irmãos da igreja, grupos. Você que é líder, compartilhe essa série também, tenho certeza que vai edificar a sua vida. Para nós entendermos um pouco o que está acontecendo aqui, após a libertação do povo de Israel no Egito, eles vão atravessar o Mar Vermelho e Moisés está liderando um povo numeroso, cerca de 2 milhões de pessoas, no deserto do Sinai. Eles estão nessa transição de escravos para a libertação de um povo que estava oprimido para a sua independência. E nesse momento inicial da formação de Israel como uma nação, Moisés concentrava todas as responsabilidades de instrução, de deveres civis, o julgamento das causas civis, também da orientação espiritual. E nós vamos ler alguns textos aqui para termos uma clareza maior e extrairmos princípios para a nossa vida, para a nossa liderança, trabalho ou ministério, ou mesmo familiar. Jetro, que é o sogro de Moisés, ele é sacerdote em Midian. E ele já tem uma experiência com o ministério, com a liderança, como conselheiro. E ele observa o cenário quando ele vai visitar o seu genro e ele percebe coisas que ele diz, olha, isso aqui não vai dar certo. E ele oferece conselhos que mudariam, preste bem atenção, a estrutura da liderança de Israel. Não era apenas uma questão pontual. A partir daquele momento, haveria uma transição e uma mudança na forma de pastorear, de liderar, de conduzir e ensinar o povo de Deus por toda a história. Esses 4 conselhos, essas chaves para a liderança cristã, elas não foram úteis apenas para Moisés. Isso serve para mim e para você também. E a partir dessas advertências, ele estabelece um modelo de liderança. Então, leia comigo Êxodo 18, eu quero ler alguns versos apenas, para nós termos uma clareza maior desse contexto. Então, no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse, o que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar e todo esse povo o espera em pé desde a manhã até o cair da tarde? Aí Moisés responde, verso 15, o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, essa me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. Você e esse povo ficarão esgotados, cansados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Então, eu queria destacar aqui o verso 18 que nós acabamos de ler, onde algumas versões vai trazer certamente te cansarás, e é curioso que esse verbo, no verbo hebraico, certamente te cansarás, expressa a inevitável exaustão de um líder que tenta centralizar tudo em si.
O que ele está dizendo é mais ou menos assim, olha, vai haver frustração, vai haver fadiga, vai haver desinteresse do povo, e você vai perceber que no final, tudo que você intentou fazer de bom não deu certo. E a partir disso eu queria observar aqui esse contexto. Primeiro, um cenário para a gente entender melhor aqui. Jétro, ele vai visitar o seu sogro, ele percebe esse momento de família, eles estão ali, e no dia seguinte, como nós lemos, Moisés ele vai se assentar. Possivelmente numa tenda. Lembre-se que o contexto aqui é deserto. Então, havia uma fila enorme de pessoas que procuravam Moisés para algumas opções. Primeiro, algumas questões de julgamento civis entre partes, algumas questões de orientação espiritual e também dúvidas com relação ao que fazer, como viver para a glória de Deus. Certamente essas eram situações, já que eles estavam numa transição, e em toda transição nós temos dúvidas, incertezas, medos, temores, e esse era o contexto. Quando o Jétro sai da sua casa e vai chegar aonde Moisés está, assentado e o povo de pé, primeira coisa que ele percebe, ele diz assim, poxa, esse camarada vai ficar sentado o dia inteiro, ouvindo questões, e a turma que está na fila, que pegou lá a senha, sei lá, 400, hoje, já pegou a senha 500 ontem. Essa turma, uma hora, vai se cansar de não ser atendido e eles não vão mais buscar o conselho de Deus como a base para suas decisões. Eles vão começar a decidir por si só. Eles vão ficar cansados de buscarem esse atendimento, esse ensino, esse aconselhamento, e isso não vai dar certo. Eles vão cansar de ficar de pé no sol. Isso é a primeira observação que Jétro faz. Segundo, o que eu gostaria de destacar aqui, nem sempre nós que estamos ali no operacional, trabalhando e fazendo, nós temos uma clareza do todo. E por isso nós precisamos de pessoas que sejam próximas, de confiança, para observar o nosso trabalho e tenham liberdade para falar conosco e nos mostrar, olha, eu percebi algo que não vai ficar bom. Tem formas diferentes. Terceira observação, Moisés só imaginou aquele modo de liderar, aquele modo de conduzir. Ele precisava de alguém mais experiente que o orientasse. Por isso todos nós precisamos de um Jétro. E eu queria, depois de traçar essas observações aqui, e o texto diz que eles ficavam de manhã até o entardecer consultando alguém. Então, o primeiro conselho de Jétro para a liderança cristã, a primeira chave que nós temos aqui, está, depois dessas observações, no verso 17 e no verso 18. Jétro chega e diz assim, ó, não é bom o que você está fazendo. Assim, ó, do jeito que você está trabalhando, certamente você vai desfalecer. Tanto você quanto o povo que está com você. Isso é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. E aqui é uma curiosidade. O verbo não o podes fazer revela a incapacidade humana diante de uma carga divina. Não é falta de competência, não é falta de espiritualidade, é perceber que nós não temos condições humanas de responder na altura da responsabilidade espiritual, da carga ministerial. A primeira coisa que nós precisamos observar é isso, por isso ninguém deve estar sozinho. A liderança espiritual, ela exige reconhecer que a missão é de Deus, o povo é de Deus, a palavra é de Deus, o Espírito é de Deus, o propósito é de Deus, o destino é Deus quem estabelece, não é do homem. Por isso, não cabe aqui centralidade, domínio, não cabe.
Isso é ruim para a pessoa e ruim para a igreja, para o povo. Historicamente, quando Moisés está admitindo que ele não consegue, ele está também ensinando. E o povo está aprendendo. Eu preciso depender de Deus e não de um homem carismático. Não de um homem que Deus chamou. Deus chamou Moisés. Deus falou com Moisés. Deus usou Moisés. Deus era com Moisés. Mas escute, quando um líder traz para si, não partilha a responsabilidade, com supervisão, ele está dizendo que o povo pode depender dele, não de Deus. Você conhece alguém assim? Deixa aí no comentário. Esse texto é um texto riquíssimo, porque ainda que tenhamos dons, talentos, carisma e as pessoas nos amem, quando nós dividimos essas responsabilidades, quando nós reconhecemos os nossos limites pessoais, nós estamos ensinando algumas coisas. Primeiro, a humildade de não ser autossuficiente. Eu não dou conta sozinho. Eu preciso do corpo, eu preciso do outro. Segundo, eu ensino que as pessoas devem aprender a depender de Deus, que pode usar o João, a Maria, o Joaquim, o Chico, a Joana. E nós estamos ensinando também. Moisés precisava entender que a liderança sem limites é liderança sem saúde. Então eu queria parar aqui nessa primeira chave, te incentivar a compartilhar com a tua equipe de ministério, encaminha para o teu pastor, para o teu amigo, para o irmão que está estudando a Bíblia com você, para o seu grupo de discipulado, porque um cristão, um líder cristão, ele deve admitir as suas limitações. Ele deve dividir responsabilidades. Ele precisa aprender a depender da graça de Deus e da comunidade para cumprir o seu chamado. E destaco novamente, esteja aberto, não me tome por alguém arrogante que quero dizer para você como você tem que exercer o seu ministério. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre aprender à luz da Bíblia Sagrada, aprender a partir dos padrões que Deus estabeleceu e trouxe para nós como conselho. Então esteja aberto para um Jetro, ore a Deus por um Jetro e permita essa proximidade com humildade. Alguém que tem todo o direito e maturidade e vida com Deus para dizer, olha, não é a melhor forma. Isso vai dar muito prejuízo. Perceba que Jetro não se preocupava apenas com Moisés, o seu parente. Ele se preocupava com o povo de Deus. Ele se preocupava com a vontade de Deus para aquela nação. Essa é a primeira chave. Reconhecer os limites pessoais. A humildade de não ser autossuficiente. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e nos encontramos na próxima chave ou conselhos para a liderança cristã.